O discurso do psicopata, mentiroso, caloteiro, canalha e embusteiro Nicolás Maduro em Caracas, afirmando que não quer esmola e que compra toda ajuda humanitária que chegar à Venezuela, só poderia sair da boca de um ditador sanguinário que prefere ver seu povo morrer de fome a aceitar ajuda externa. E não devemos esquecer, ele é apoiado pela corja de políticos da esquerda brasileira e, infelizmente, por artistas e pseudo-intelectuais idiotas que acreditam nas palavras desse ditador e dessa quadrilha de políticos bandidos do Brasil, que tinham e têm o sonho de transformar nosso país em uma Venezuela. O deputado Eduardo Bolsonaro respondeu às provocações de Maduro em seu Twitter. Já que compra, por que ano passado nos deu calote na obra do metrô de Caracas feita pela Odebrecht? Só canalhas como Lula e Dilma emprestam dinheiro para país falido e que quer continuar a ser falido. Além de trocar de presidente, a Venezuela não pode mais ser socialista se quiser sair dessa. E continuou, se Jair Bolsonaro não tivesse sido eleito, certamente agora estaríamos vendo efusivos discursos do presidente do Brasil em defesa da democracia na Venezuela de Nicolás Maduro. Falando em Maduro e seus apoiadores, o líder do movimento de invasores de terras, João Pedro Stedley, foi à Venezuela para apoiar o ditador. Em um vídeo divulgado no Twitter, podemos ver que o líder do MST está na Venezuela, defendendo o governo sanguinário de Nicolás Maduro. Falando uma língua incompreensível, uma espécie de portunhol comunista, Stedley declarou: "Estamos nos preparando há 2 anos e decidimos vir a Caracas como uma forma de solidariedade ao governo Nicolás Maduro e ao povo da Venezuela." Falando no MST, para o governo o movimento não existe e o diálogo com a entidade é encerrado. Bolsonaro nomeou o general Jesus Correia para comandar o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Logo após isso, o general deu o recado de que daria fim à farra dos sem terra lá no INCRA, que não teriam mais o poder de influenciar as decisões do Instituto. Agora, o novo ouvidor agrário nacional do INCRA, o coronel João Miguel Souza Aguiar Maia de Souza, declarou que as superintendências do órgão não mais receberão entidades ou representantes que não possuam personalidade jurídica, que é o caso do MST. Para ele, não deverão ser atendidos invasores de terras. Estes devem ser notificados conforme a lei. É o fim do diálogo com o MST. A colombiana Shakira deu uma aula de postura política e cultural. Ela postou um vídeo em seu Twitter no qual detona a postura ditatorial de Nicolás Maduro e aproveita para reafirmar seu apoio às iniciativas que visam a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Ela ainda aproveitou para divulgar o site Venezuela Aid Live, concerto com grandes nomes da música mundial, com o objetivo de arrecadar $100 milhões a serem convertidos em ajuda humanitária. Tenemos que exigir que se abran las fronteras para que pueda entrar toda esa ayuda humanitaria que necesita el pueblo venezolano en este momento. Tenemos que realizar nuestras propias donaciones para poder recaudar fondos y poder enviar alimentos y servicios de salud para esas madres, para esos niños que están viviendo en condiciones infrahumanas en este momento. Todos podemos ayudar enviando nuestras propias donaciones en el link que aparece aquí y estamos convencidos de que solo uniendo nuestros esfuerzos podremos superar esta crisis humanitaria, la peor crisis humanitaria de Latinoamérica, e podremos recuperar uma... Chegou o Cielo Lio Mais. Quando você quer, um celular completo. Quando você precisa, é a sua máquina. Venezuela democrática. Enquanto isso, os subartistas do lacre, galerinha do ele não, que vivem às custas da Lei Rouanet, continuam aprovando silenciosamente todo o comportamento agressivo e truculento do ditador Maduro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou otimismo de que a reforma da Previdência seja aprovada pelo Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Guedes lembrou que a Previdência é o maior gasto do governo e precisa ser equacionada. A reforma da Previdência é o primeiro ataque potente a esse desajuste fiscal, porque realmente é a primeira grande rúbrica de despesas públicas. Nosso déficit na Previdência está indo de 340 bilhões de reais no ano passado para 370 bilhões este ano. As despesas com Previdência estão em 700 bilhões de reais.
O ministro disse que tem recebido os apoios necessários para as reformas que pretende implementar no país. O presidente da Câmara dos Deputados tem apoiado as reformas. O presidente do Senado tem dito que vai apoiar as reformas. O Judiciário reconhece a necessidade das reformas. Eu tenho conversado aqui e ali e tenho sentido ventos de reformas. O Brasil precisa ajustar. Nós tivemos 4 décadas de descontrole de gastos públicos. O que aconteceu foi que casas como esta, IBGE, de excelência, estão se atrofiando ao longo do tempo e gastos completamente sem sentido social se expandiram ao longo do tempo. Ele citou como gastos sem sentido o pagamento de juros da dívida pública e os subsídios para grandes empresas. Só com rolagem da dívida são 100 bilhões de dólares por ano, quase 400 bilhões de reais por ano. Isso é o dinheiro de reconstruir uma Europa no pós-guerra. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano, sem sair de uma situação dramática. O governo acabou gastando muito e gastando mal. Os economistas acabaram fazendo besteira, os políticos também, e nós nos desviamos de uma transição incompleta. Guedes disse que não deixará de investir em políticas sociais de transferência de renda, uma bandeira da fraternidade brasileira, e não uma política de esquerda ou de direita. Qualquer bom economista sabe que as transferências de renda para a educação, para a saúde, são absolutamente essenciais para o bom funcionamento do regime democrático. Isso significa progresso, 2 olhares interessantes convergindo para uma coisa boa. Isso é uma democracia. O ministro disse que considera o Brasil uma democracia vibrante, com sua diversidade que promoveu a eleição de uma corrente de pensamento diferente, depois de 30 anos do lado da social-democracia. A riqueza de uma sociedade está também nos diferentes pontos de vista. Guedes destacou também que os poderes são independentes e a imprensa é livre, além de a comunicação estar se modificando rapidamente, a exemplo da campanha de menos de $1 milhão que elegeu um presidente usando fortemente as redes sociais. Ninguém controla a opinião pública está solta, é nossa. Às vezes fica para um lado e às vezes fica para outro. Paulo Guedes tem razão em estar otimista, mas as reformas não passarão no grito nem na força. Apenas 176 dos 513 deputados se mostram declaradamente contra a reforma da Previdência enviada por Jair Bolsonaro. Uma pesquisa do DIAP indica que o governo conta com o apoio de 333 parlamentares para aprovar o que for possível. Por esta conta, haveria uma folga de 20 votos a favor. A esperança oficial é aprovar tudo, no máximo até agosto ou meados de setembro. São necessários 308 votos de aprovação em cada votação. O governo tem como meta conquistar 360 parlamentares. Por enquanto, uma avaliação realista mostra que o Palácio do Planalto só teria o apoio consolidado de uns 100 deputados. No entanto, haveria de 180 a 200 favoráveis aos principais pontos da reforma. Depois do Carnaval, Bolsonaro receberá as bancadas separadamente. Haja negociação. A reforma vai passar, porque o negócio da capitalização interessa demais aos bancos. É o mercado financeiro quem faz a propaganda de que a economia só vai destravar se a previdência for resolvida. Outro interesse é que sobre mais dinheiro para pagar a dívida pública, que os banqueiros rolam com lucro e juros altos. Além disso, sem um novo fôlego de arrecadação, estados e municípios não conseguirão cumprir seus compromissos previdenciários. Tal problema já acontece agora e não em um futuro próximo. Todo mundo sabe que a Minizinha Chip cabe no bolso, mas muita gente não sabe é que ela já vem com cartão sem tarifas. Por isso, a pressa em resolver a questão. Os maiores pontos de resistência à reforma são os servidores públicos e a esquerda sindical. A turma no topo do funcionalismo, que recebe salários acima de R$ 39 mil, fará de tudo para não sofrer o desconto previdenciário previsto de 22%. Também são pontos de discórdia da reforma a idade mínima para aposentadoria na regra de transição, os critérios de aposentadorias especiais para algumas categorias, o acesso aos benefícios assistenciais e a contribuição obrigatória para o trabalhador rural.
Só por isso já dá para ver que devem ser tensas as discussões e nervosos os debate-bocas. O brasileiro que cultiva a adoração à Estado-dependência não aceita perder os alegados direitos adquiridos. Superar tal queda de braço não será fácil, porque os privilegiados geralmente têm forte poder de pressão política. Assim, a gritaria será imensa e volumosa. O certo é que as reformas, não só da Previdência, não passarão na base do grito nem da força. O governo terá de negociar ao extremo com uma classe política nada confiável. Também terá de demonstrar muita competência na estratégia de comunicação. Não haverá moleza. Enquanto isso, a base aliada pressiona o governo por cargos. Sempre eles. Será que Bolsonaro conseguirá realmente vencer o viciado toma lá da cá? Até quando o presidente resistirá? Eis a permanente maldição brasileira atacando intensamente.